Boa tarde, professor. Agora eu vou apresentar sobre o algoritmo de escalonamento do Linux. Introdução. O algoritmo de escalonamento do Linux, ele separa as coisas em épocas. Então, você tem ali uma época que só acaba quando todos os processos aptos esgotam os seus quantums. Então, em cada época, eu vou ter ali muitos processos e cada um deles tem um quantum. Tem seu próprio quantum, seu tempo ali para executar. Depois que todos eles são executados até o fim, é que a época acaba e todos aqueles que não terminaram sua execução vão, né, a gente vai recalcular o tempo de o quantum deles e eles vão se iniciar novamente numa nova época. Aqui só um disclaimer sobre o quantum, né, que ele é a porção máxima de tempo atribuída ao processo naquela época. Então, é o máximo de tempo possível para aquele cara ali executar. Outra coisa que acontece nesse algoritmo de escalonamento do Linux é a questão da prioridade. Você tem dois tipos de prioridades. Uma prioridade estática, que é aquela que vai ser atribuída pelo usuário aos processos, e ela varia de 1 até 99. E tem a dinâmica, que ela é interessante, porque você tem ali a soma do quantum base e a quantidade de ticks necessários perdão, que faltam para o processo se esgotar na época atual. E aí, a partir desse cálculo, você tem a prioridade dinâmica, que ali mais na frente vai falar um pouco sobre isso, mas aparentemente isso aqui é um dos problemas. É, Dentro desse algoritmo de escalonamento, os processos eles têm alguns estados específicos. Então, tem o task running, que diz que o processo está sendo executado, o task interruptible, que identifica um processo que está suspenso até que alguma condição seja verdadeira. Então, no momento que tal condição for verdadeira, esse processo ele vai deixar de estar suspenso, mas por enquanto ele está suspenso, enquanto essa condição não for atendida. Task uninterruptible vamos lá, ele identifica um processo que está suspenso, como no estado task interruptible, só que nesse caso aqui, o envio de um sinal, ele não acorda o processo, tá? Ele identifica esse tipo de processo. E aí tem o task zombie, que diz o seguinte, olha, a execução do processo terminou, mas o processo pai, o pai desse processo, ainda não terminou de executar. Por fim, tem o task stopped, que não vale ao caso aqui. Uh, na classe do escalonador, você tem três tipos de classes que ele aceita. Então, perdão, três tipos de parâmetros. Então, tem esse aqui, SCHED FIFO, que é o First In, First Out. E tem o SCHED-RR, que é o Round Robin. Isso aqui são todos tipos de processos. E tem o SCHED Other, que é um processo convencional. Sendo mais específico a respeito de cada um deles. O primeiro, o do FIFO, você tem ali uma situação em que o processo ele vai continuar usando a CPU até que outro processo de tempo real com a mesma prioridade desse se torne apto a executar. Caso contrário, ele vai continuar executando ali, tá bom? O RR, você tem ali, é quando o escalonador ele libera o CPU para um processo, ele coloca o descritor do processo no fim da lista. Esse tipo de política garante a divisão justa do tempo de CPU para todos os processos de tempo real do tipo aqui, né, RR, que obviamente tem a mesma prioridade. O Other, que é o processo convencional, você tem ali uma coisa chamada flag, e esse flag ele é alterado quando um processo invoca a chamada de sistema shed yield, tá bom? O escalonador ele coloca o descritor deste processo aqui no final da lista run QE. Seguindo em frente, a questão aqui da performance do algoritmo escalonador do Linux. A gente tem aqui algumas observações. Primeiro de tudo, que muita gente não, né? Pelo menos aqui no material que eu li, você tem essa coisa de que é possível aumentar a performance do algoritmo escalonador do Linux modificando seus parâmetros. Só que você ali não tem
um, um, uma prova técnica de que isso realmente é verdade, sabe? Com um suporte teórico para justificar que isso de fato é verdadeiro. E você tem até essa observação que as pessoas fazem que, olha, não dá para ter certeza dos resultados. Não dá para ter certeza dos resultados se você ali não está testando a coisa numa situação na vida real e não num ambiente completamente teórico. E aqui, o autor do TCC que eu li, ele fala, né, que o algoritmo ele não escalona muito bem. Então, essa coisa, né, se o número de processos é muito grande, sempre que ele tem que recalcular as prioridades dinâmicas a partir do momento que a época acaba, você tem ali muito cálculo. Isso demora muito, isso não é muito bom. Você tem também a coisa do quantum ser muito bom, ser muito grande. Tá? O tempo ali para o quantum da coisa é muito grande e não deveria ser. E existe uma situação específica aqui da questão da preferência por processos de input-output bound, ou I/O bound. Fraco suporte a aplicações de tempo real. Isso aqui é porque, bem, pelo que o autor disse, né, o Linux ele não foi projetado para ser um sistema operacional de tempo real. Tá? E a principal razão disso, né, é o comportamento não preemptivo do kernel do Linux ali no modo kernel. E a latência do escalonador, né, que é o tempo entre o sinal de acordar que sinaliza que um evento ocorreu e o escalonador ter uma oportunidade de escalonar o processo que está esperando para acordar. Muito bem, era isso. Espero que tenha ficado bom. Até a próxima.